Olá! Hoje a nossa aula prática é aqui, no laboratório de Química, e nós vamos fazer uma prática de cinética enzimática explorando a atividade da enzima catalase. Para isso, nós vamos utilizar a batata importantíssimo alimento que está na mesa da maioria dos brasileiros. Mas antes de começar a nossa prática, vamos lá! Biossegurança, importantíssimo e indispensável. Estou de jaleco de mangas compridas, de luvas de procedimento, calça fechada e sapato fechado. Somente assim a gente pode começar a nossa prática. Bom, falando de cinética enzimática, é importante que a gente se concentre na atividade das enzimas. E o que as enzimas fazem? Elas convertem substratos em produto. A enzima catalase é uma enzima importantíssima que nós temos muito no nosso fígado, principalmente nas nossas mitocôndrias, e elas atuam convertendo o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio gasoso. Mas nós não vamos utilizar o nosso corpo humano, nós vamos utilizar a batata, porque outros seres vivos também apresentam essa enzima. Nós temos para a nossa reação de hoje, nós temos três meios reacionais diferentes, um meio neutro, um meio ácido e um meio básico. E nós vamos colocar em cada um dos tubos de ensaio, contendo esses três diferentes meios, em um deles um pedaço de batata crua e no outro um pedaço de batata cozida. E assim nós vamos tirar algumas conclusões importantíssimas sobre a cinética enzimática, as condições do meio reacional e também uma condição especialíssima relacionada à temperatura que eu tenho certeza que vocês já compreenderam antes mesmo do experimento acontecer. Vamos lá? Pessoal, nós temos aqui os nossos tubos contendo as soluções e também os pedaços de batata. Vamos lá. Aqui eu tenho o tubo A e o tubo B. E nesses dois tubos eu tenho apenas batata e água destilada, sendo no tubo A a batata crua e no tubo B a batata cozida. Nos tubos C e D nós temos as soluções ácidas. Então eu tenho a batata, a solução ácida, sendo no tubo C a batata crua e no tubo D a batata cozida. E nos tubos E e F eu tenho o meio básico, onde eu tenho no tubo E a batata crua e no tubo F a batata cozida. Então verifiquem que todos os tubos são diferentes. Nós temos as três condições reacionais e a batata crua e a batata cozida. Agora, nós vamos adicionar a cada um desses tubos uma alíquota de peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio ele vai ser convertido em água e convertido também em oxigênio. E é isso que nós vamos observar como resultado da nossa reação e tirar as nossas conclusões, ok? Perfeito! Colocamos então a solução de peróxido de hidrogênio em cada um dos tubos e nós já conseguimos ver alguns resultados importantíssimos. Vamos tubo a tubo identificar. O primeiro tubo, que é o tubo A, nós estamos vendo bolhas subindo e eu posso apostar que alguns de vocês está fervendo. Ora, se a gente não está aplicando nenhuma temperatura, fervendo não é a palavra. O que está acontecendo são as liberações de bolhas de oxigênio, pessoal. Então, a enzima catalase ela faz a conversão da água oxigenada em água mais oxigênio molecular. Esse que vocês estão vendo aqui saindo da própria batata. Isso é um ótimo sinal, significa que a enzima catalase está cumprindo seu papel, está fazendo esta conversão. Já no segundo tubo, o tubo B, vocês não estão identificando nenhuma formação de bolha, certo? Porque essa batata ela foi cozida, ela é diferente de uma batata in natura, de uma batata natural. Então, por esse motivo, a etapa de fervura que fez o cozimento dessa batata, exatamente da forma como nós nos alimentamos, fez com que essa batata não liberasse nenhuma bolha. Segura essa informação e a gente já discute sobre ela. Olhando para o tubo C,
e o tubo D, que são os tubos contendo as soluções ácidas, vocês também não identificam a formação de bolha. E caso vocês identifiquem, é uma quantidade muito pequena quando comparado aos outros tubos, como o tubo A e o tubo B, e também os tubos aqui E e F. E olhando com um pouquinho mais de detalhes para eles, olha o que acontece no tubo E. Muita formação de bolhas. É o tubo onde tem a solução básica. Então, a catalase, a enzima presente na batata em meio básico, ela promove a liberação de uma quantidade bastante grande de oxigênio. Isso diz pra gente o quê? Isso nos diz que em meio básico, essa enzima ela funciona melhor do que ela funciona em meio ácido, por exemplo, e um pouco melhor também de como ela funciona em meio neutro, que é o tubo A. E já no tubo F, onde nós temos a batata cozida, a gente não está identificando nenhum funcionamento para essa enzima, mostrando mais uma vez que, independente do meio reacional, essa batata que foi cozida previamente, ela não está convertendo o substrato, que é o nosso peróxido de hidrogênio, em produto que é água mais oxigênio. E por esse motivo, nós não estamos identificando nenhuma bolha nesse tubo. Pessoal, essa prática ela é bastante simples, mas ela é muito esclarecedora do ponto de vista bioquímico. Ela mostra para a gente o funcionamento de uma enzima no momento da reação. Se a enzima ela é responsável por converter o substrato em produto e nós conseguimos identificar o oxigênio sendo liberado da batata como produto, isso nos mostra que a enzima está fazendo o seu papel. Entretanto, quando nós temos essa batata cozida, ou seja, ela passou por um processo térmico, onde ela foi aquecida e está diferente de uma batata crua, independente do meio reacional em que ela está exposta, nós não vimos a formação de bolhas. O que isso quer dizer para a gente? Que essa batata, as enzimas presentes nessa batata foram desnaturadas. E o processo de desnaturação é um processo que tira aquela enzima, que é uma proteína, do seu formato original. E quando ela não está no seu formato original, ela não consegue ter afinidade pelo substrato. Nós colocamos o substrato, que é o peróxido de hidrogênio, e ela não foi capaz de converter esse substrato em produto. Por isso nós não identificamos a formação de nenhuma bolha de oxigênio. Agora, diferente disso, nós vimos bolhas tanto no tubo neutro, que é o tubo A, quanto no tubo com um meio reacional básico, que é o tubo E, o que mostra pra gente que nessas duas condições a batata é capaz de fazer a sua enzima catalase funcionar, porque ela está num ambiente, numa condição favorável para o funcionamento dessa enzima. Isso diz muito pra gente, isso diz muito sobre o funcionamento enzimático. E esse funcionamento enzimático não se aplica somente ao nosso organismo e à batata, que é um ser vivo. Ele se aplica também a muitos outros processos. Sabe aquela receita que às vezes você vai fazer e ela desanda, ela não deu certo, porque você colocou um pouquinho a mais de limão? Ou porque você não colocou esse limão? Tá aí, você pode ter alterado as condições de acidez e basicidade do meio. E isso vai influenciar consideravelmente no seu produto final. Aqui nós vimos a inibição ou ativação de uma reação enzimática. Mas o céu é o limite, porque a bioquímica é uma ciência muito interessante e ela se aplica a muitas outras condições. Eu espero que você tenha aprendido nesse vídeo, na prática, como funciona a cinética enzimática e que isso abra aí o seu interesse para continuar e seguir estudando a bioquímica. Um abraço para todos.